Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 13 de setembro, nós vamos meditar em Ezequiel, do capítulo 15 ao capítulo 18, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Jerusalém é qual videira inútil. Isso mesmo. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, porque mais é o sarmento de videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque, toma-se dele madeira para fazer alguma obra, ou toma dele alguma estaca para que lhe pendure algum objeto, eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consomem no fogo e o meio dele fica também queimado, serviria acaso para alguma obra? Ora, se estando inteiro, não servia para obra alguma. Quanto menos sendo consumido pelo fogo ou sendo queimado, se faria dele alguma coisa, alguma obra? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como sarmento da videira entre as árvores do bosque, que dei fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles, ainda que saiam fogo, fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, porquanto cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Curto e direto, não é? O capítulo 15. O 16 é a infidelidade de Jerusalém, que vai ser narrada pelo profeta. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer Jerusalém as suas abominações. E diz: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: tua origem, o teu nascimento, procede da terra dos cananeus. Seu pai era amorreu, sua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não se foi cortado o umbigo, nem foste lançado água para te limpar, nem esfregado com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma dessas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançado em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passado eu por junto de ti, vi-te revolver-se no sangue e disse: ainda que estás no teu sangue, vive, sim, ainda que está no seu sangue, vive. E eu te fiz multiplicar como renovo do campo. Cresceste, te engrandeceste, chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios, cresceram os cabelos, no entanto, estava nua e descoberta. Passado eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor. Passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungir com óleo. Também te vesti de roupas bordadas, calcei com couro da melhor quantidade, cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeite, te pus bracelete nas mãos, colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te pendente no nariz, arreado nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada com ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, seda bordada. Nutriste de flor de farinha, mel, azeite, eras formosa em extremo.
e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama por entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu pusera sobre ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia graças à tua fama, e te ofereceste ao todo, qualquer que passava, para seres dele. Tomaste os teus vestidos e fizeste lugares altos, adornados de diversas cores, nos quais te prostituístes. Tais coisas nunca se deram, jamais se darão. Tomaste as tuas joias e enfeites que eu te dei no meu ouro e da minha prata, e fizeste estátuas de homem e prostituíste com ela. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste, e o teu óleo e o teu perfume puseste diante delas. O meu pão que te dei de flor de farinha, o mel, o óleo que te sustentava, também puseste diante delas, em aroma suave, e assim fez, diz o Senhor Deus. Demais, tomaste os teus filhos, as tuas filhas, que geraste, e sacrificaste a ela, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste os meus filhos e entregastes a elas como oferta pelo fogo. Em todas as tuas abominações, nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, como estava nua, descoberta, revolvendo-te no sangue. Depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Deus. Edificaste prostíbulo de culto e fizeste elevados altares por tuas praças. A cada canto do caminho edificastes um altar e profanaste a tua formosura. Abriste as pernas tudo aquele que passava e multiplicaste a tua prostituição. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos, de grandes membros, multiplicaste a tua prostituição, para me provocar a ira. Por isso, estendi a mão sobre ti, e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade dos que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais te envergonhavam no caminho depravado. Também te prostituíste com os filhos da Assíria, porquanto eras insaciável. E, prostituindo-se com eles, nem ainda assim te fartaste. Antes multiplicaste tuas prostituições à terra de Canaã, até os caldeus, ainda com isso não te fartaste. Quanto fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas só próprias de uma meretriz descarada. Edificando tu o teu prostíbulo de culto à entrada de cada rua e dos teus elevados altares a cada praça, não foste sequer como meretriz, pois desprezastes a paga. Fostes como a mulher adúltera, que em lugar do teu marido recebe estranhos. Contudo, a tua prostituição sucede do contrário do que dá com outras mulheres, pois não te procuram para a prostituição, porque dando tu a paga a ti, não sendo dada, fazes o contrário. Portanto, ó meretriz, ouve as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor, por ter exagerado a tua lascívia e de ter descoberto a tua nudez, as tuas prostituições com os teus amantes, por causa também das abominações de todos os teus ídolos e do sangue dos teus filhos sacrificados, eis que ajuntarei todos os teus amantes com os quais te deleitaste, como também todos os que amaste, com todos os que te aborreceste, ajuntá-lo-eis a todos à parte
contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas diante delas, para que todos as vejam. Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras, as sanguinárias, e te farei vítima de furor e de ciúmes. Entregar-te-ei nas mãos, e derribarão teu prostíbulo de culto e os teus elevados altares. Despir-te-ão dos teus vestidos e tomarão as tuas finas joias e te deixarão nua e descoberta. Então, aqui o profeta, né, fala como Deus trazia, né, toda a vergonha à tona, todas as abominações, prostituições, idolatria, né? Em forma aqui de quase um poema, ele traz toda a vergonha, todo o opróbrio, né, do povo é traduzido nesse texto aqui. A tua irmã maior é Samaria, que habita à tua esquerda, e as suas filhas, a sua irmã menor que habita à tua direita é Sodoma e suas filhas, né? Então ele vai enumerando aqui as nações vizinhas, né? Todos os que tinham parentesco. Todavia, não só andaste nos teus caminhos, nem só fizeste segundo as tuas abominações, mas como se isso fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Então, certo como vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma tua irmã, ela as suas filhas, como tu fizeste também as tuas filhas, né? Então, um agravante maior. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, a soberba, a fartura de pão, a prosperidade, a tranquilidade. Teve ela as suas filhas, mas nunca amparou o pobre nem o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Também Samaria não cometeu metade dos teus pecados, pois tu multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e assim justificaste as tuas irmãs com todas as abominações que fizeste. Tu, pois, levas a tua ignomia, tu que advogaste a causa das tuas irmãs pelos pecados que cometestes, mais abominação do que elas, mais justas são elas do que tu. Envergonha-te logo também e leva a tua ignomia, pois justificaste tuas irmãs. Restaurarei a sorte delas, a de Sodoma, das suas filhas, a de Samaria, suas filhas, e a tua própria sorte entre elas, para que leves a tua ignomia e seja envergonhado por tudo o que fizeste, servindo-lhe de consolação. Quanto a tua irmã Sodoma, as tuas filhas tornaram ao seu primeiro estado. Samaria e suas filhas tornaram ao seu também. Tu e tuas filhas tornarão ao vosso primeiro estado. E ele continua falando, né? As tuas depravações, as tuas abominações, tu levarás, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, eu te farei a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento e invalidaste a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos, te envergonharás quando recebeste as tuas irmãs, tanto a mais velha como as mais novas, e darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor. Para que te lembres e te envergonhes e nunca mais fale a tua boca soberbamente, pois a causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado,
tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. E aí, por fim, a parábola de 2 águias e a figueira. Você pensava que tinha parábolas, somente as parábolas de Jesus? Não, nós temos outras parábolas, né? E aqui nós temos uma trazida pelo profeta Ezequiel. Veio a minha palavra do Senhor: filho do homem, põe-te um enigma e usa uma das parábolas para com a casa de Israel. E diz: assim diz o Senhor, uma grande águia de grande asa, de comprida plumagem, farta de pena, de várias cores, veio do Líbano e levou a ponta do cedro. Aqui a parábola que Ezequiel foi ordenado a falar é apresentada, né, do 17, do 3 ao 10, e a divina interpretação é dada do 11 ao 21. Então, nesse capítulo nós temos não só a parábola, mas também a explicação. Onde a primeira águia, né, é identificada como Nabucodonosor, que era rei da Babilônia. E a terras negociada, né, é a própria Babilônia. A ponta mais alta, que diz o versículo 4, representada o rei Joaquim, que é levado de Jerusalém para o exílio babilônico. E junto com o rei Joaquim vai ser levado quem? O profeta Ezequiel, o sacerdote, né? Então, tudo isso é trazido aqui em parábola no capítulo 17. E aí diz: uma grande águia de grande asas, de comprida plumagem, farta de pena, várias cores, veio do Líbano e levou a ponta do cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e levou para uma terra de negociante na cidade dos mercadouros e a deixou. Tomou a muda de terra e a plantou num campo fértil. Tomou-a e pôs junto a muitas águas como sagueiro. Ela cresceu, se tornou uma videira muito larga, de pouca altura, virando-se para a águia os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. Assim se tornou uma videira e produzia ramos e lançava renovo. Houve outra grande águia, de grandes asas e de muitas penas, e eis que a videira lançou para ela suas raízes e estendeu para ela os seus ramos, desde a cova do seu plantio, para que a regasse. Em boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos, dar frutos e ser excelente videira. Dizes assim o Senhor Deus: acaso prosperará ela? Não lhe é arrancada a águia, as raízes, não cortará o seu fruto, para que sequem todas as folhas do seu renovo? Não será necessário nem poderoso braço, nem muita gente para arrancar as suas raízes, mas ainda plantada prosperará. Acaso tocando-lhe o vento oriental, de todo não secará? Desde a cova do seu plantio se secará. Então veio a palavra do Senhor dizendo: diz aquela casa rebelde, não sabeis o que significa esta coisa? Eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, tomou o seu rei e os seus príncipes e levou consigo para a Babilônia. Tomou um da estirpe real e fez aliança com ele. Também tomou dele juramento e levou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas guardando a sua aliança, pudeste subsistir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia e enviou seus mensageiros ao Egito para que lhe mandasse cavalos e muita gente. Prosperará, escapará aquele que faz tal coisa? Violará a aliança e escapará? Então, ele está falando aqui de fatos, que já foram narrados em 2 Reis, capítulo 24, do 15 ao 20, 2 Crônicas 36, do 10 ao 13. Então, certo como vive o Senhor,
Deus, que no lugar em que habita o rei, que o fez reinar, cujo juramento desprezou a sua aliança, violou sim junto dele, no meio da Babilônia, e será morto. Portanto, assim diz o Senhor Deus, tão certo como vivo, o meu juramento, que desprezou a minha aliança, que violou, isso farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede, ficará preso no meu laço, e levá-lo-ei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim, né? Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Isso aqui já ouvimos falar sobre esses fatos, não é? O que Deus havia dito que iria cumprir. E aí, capítulo 18 vai falar da responsabilidade pessoal. Veio a minha palavra do Senhor dizendo que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram? Então, certo como vivo, diz o Senhor, que jamais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minha, como a alma do pai, também a alma do filho, e a minha, tudo é meu. A alma que pecar, certamente morrerá. Sendo, pois, homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para ídolo da casa de Israel, nem contaminando com a mulher do próximo, nem chegando a mulher na sua menstruação, não oprimindo ninguém, tomando no devedor coisa penhorada, não roubando, não dando seu pão ao faminto e cobrindo o nu com as vestes, não dando seu dinheiro à usúria, não recebendo juros, desviando a mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homens. O que ele está falando? Responsabilidade pessoal. Aquilo que cabe a mim fazer. Pois bem, Deus está de olho nisso. Pois bem, se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer dessas coisas e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar-se com a mulher do próximo, oprimir o pobre e o necessitado, praticar roubo, não tomar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, né? Então ele está falando, se o pai teve uma vida reta e o filho uma vida promíscua, cada um dará conta a Deus. Por quê? A responsabilidade é pessoal. É isso que fala o capítulo 18. E aí ele fala, eis que ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez e vendo não cometer coisa semelhante, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos, não contaminar com a mulher do próximo. Então ele está falando o quê? Das gerações, isso mesmo, não oprimir ninguém, desviar do pobre a mão, não receber usúria de juros, quanto ao seu pai, porque praticou extorsão, roubo de bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas direis, por que não leva o filho iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus estatutos e praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele, né? Então, estamos falando também de Deuteronômio 24:16. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá
e não será morto. Olha que misericórdia de Deus, não é? Pois bem, então de toda transgressão que cometeu, não haverá lembrança contra ele pela justiça que praticou, e este viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes que ele se converta do seu caminho e viva. Esta é a vontade do Pai, que nenhum se perca. Olha que coisa mais linda, né? No entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas se converter o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará sua alma viva. Pois considera que se converter de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá e não será morto. No entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direito, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos tortuosos. Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos das vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai vós todas as vossas transgressões com que transgredistes e criai em vós coração novo e espírito novo, pois que morrereis, ó casa de Israel, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e viverei. Deixa eu orar para você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos sim, Senhor, ter diante de Ti essa postura de olhar e reconhecer o nosso pecado, de nos arrependermos. Queremos sim, todos os dias ser transformado por Ti e viver segundo os Teus preceitos. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever neste canal. Deus te abençoe.